Olá, meu nome é Elbert Sabino e eu tenho falado com você um pouco sobre aí a criptografia de dados no Access. Então repare que nós temos cadastrado alguns usuários de forma criptografada e aqui nós temos decifrado. Se você, porventura, não acompanhou as nossas aulas, eu peço que você retorne ao começo para que você entenda aí o nosso raciocínio. Eu já estou na nossa 15ª aula, tá? Eu achei que era 14ª, mas é 15ª aula e tem sido muito legal. No meio aqui eu tenho, por exemplo, um planejamento de aula, só que às vezes eu sigo e às vezes eu tenho alguns improvisos aqui. Por exemplo, quando nós criamos aqui a nossa relação, nós colocamos aqui que nós não, e eu falei para vocês que eu não gosto de propagar exclusão. Só que nesse caso, para facilitar para mim e para facilitar para você, eu vou usar essa opção. O que essa opção faz? A partir do momento em que olha, ela mudou a relação. Então, ou seja, eu quando excluir um dado aqui, ele vai excluir aqui. Ou seja, lembra que eu falei daquela relação de 1 para 1? E assim, nós vamos aprendendo cada dia um pouquinho, uma coisa diferente. Então, se eu excluir aqui o Elbert daqui, ele vai excluir nessa tabela aqui, tá bom? Então, eu não preciso criar dois select ou dois delete, vou criar somente um. Então, vamos lá. O que eu preciso agora é colocar o meu formulário no modo design e vou usar o botão excluir. Só que antes, não se esqueça, porque esse é um trabalho delicado e você precisa ter atenção. Ele precisa ter condição. Então, olha, ao clicar aqui no meu list box, eu vou trazer um determinado valor. Eu tenho que pegar o valor selecionado. Eu posso usar esse botão deletar ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Ao invés de nós usarmos o botão deletar, nós vamos usar aqui 2 cliques no list box. Por quê? Ao clicar 2 vezes eu pergunto para a pessoa, você deseja excluir tal usuário? Se ele falar que sim, beleza. Se ele falar que não, nós saímos. Então, por exemplo, aqui eu tenho Jim ID, que vai ser o ID do meu usuário. Esse ID ele é do tipo, não sei se vocês lembram, é do tipo inteiro. Esse ID ele vai ser igual. ID é igual mi.lst usuário.colon. E aí, no meu colon, ele é o meu primeiro da lista. Mas eu não uso 1, Elbert, não, eu uso 0. O list box, o índice dele começa em 0. Então ele vai ser o meu primeiro item aqui selecionado. Eu clicando 2 vezes. Se eu clicar 2 vezes, o meu item vai ser o 5. Ok, passei o ID. Agora eu vou fazer um SQL aqui para exclusão. Como que eu faço isso? SQL. Vou colocar aqui para ficar bem intuitivo. Delete. Opa. As string. Como que vai ser isso? Ele vai ser SQL. Delete vai ser o seguinte. Delete, e é assim que nós fazemos o delete de exclusão. Eu posso colocar aqui, ó, asterisco, from e o nome da tabela. Ou posso colocar diretamente o nome da tabela. Vou usar o asterisco para que você acompanhe comigo, para que você entenda mais ou menos o processo. Vou colocar aqui maiúsculo, delete from. Qual que é a tabela que nós vamos excluir, Elbert? Nós vamos excluir a tabela ou dados da tabela tbl user, ok? Só que se eu executar esse procedimento, esse código dessa forma aqui, ele vai apagar todos os dados, e é aí que está o perigo. É por isso que eu tenho que usar o where. Não sei se você já ouviu falar, sexta-feira é dia de delete sem where. Só que no nosso caso, se nós fizermos isso, nós apagamos todos os usuários. Isso é um perigo. Então por isso, aqui eu vou usar o where, que é uma condição. E aí eu vou dizer, olha, onde o meu ID é igual ao meu ID. Feito isso, ele só vai excluir onde o meu ID foi igual ao meu ID. Então vamos lá.
salvei aqui, ó, é ID mesmo, chama, é ID. Então, o que for igual que ele vai excluir essa linha, lembrando, ele vai excluir aqui também. E é isso que eu quero ver com você, ok? Agora, você lembra que eu preciso colocar uma mensagem de exclusão aqui, que eu vou excluir. Por exemplo, msgbox deseja excluir, vou colocar deletar bem maiúsculo aqui, excluir o usuário, 2 pontos. Vou colocar um A aqui, porque pode ter usuário também. 2 pontos. E olha, eu vou concatenar. Por quê? No meu mi.lst.use.color eu tenho a opção de trazer então o segundo campo. Só que o meu segundo campo não é 2, ele é 1. E o meu segundo campo vai ser onde vai ter os nomes dos usuários. E aqui eu concateno com uma interrogação. Vamos lá. Ok. Só que se eu executar esse procedimento assim, ele vai ter só a opção de sim. E aí eu vou ter um problema. Por isso aqui eu tenho que colocar aqui, ó, if msgbox. Só que esse if eu preciso abrir um parêntese aqui e vou colocar aqui, ó, for igual vb yes. Ok, aqui que tem que estar o parênteses, ok? E aqui, olha, depois do meu prompt, que é a minha mensagem, eu vou ter que colocar aqui o que eu quero, qual que é o tipo de botão que eu quero. Eu vou colocar aqui VB Yes No, que ele vai aparecer 2 botões para mim, VB Yes No, e eu vou concatenar ele com o VB Critical. Então ele vai aparecer uma mensagem em vermelho. Talvez você esteja perguntando por que está aparecendo mensagem, porque aqui eu preciso do então, ok? Para isso não ficar muito grande, eu vou quebrar ela aqui. Se você tem acompanhado minhas aulas, você já viu que esse é um procedimento que nós podemos usar e que é muito útil. Ok, estou vacilando aqui. Pronto, quebrei a linha, dei continuidade na linha de baixo. Então, se o meu usuário for igual assim, então eu vou executar. Como é que eu executo aí um procedimento de exclusão? Eu posso usar o cmd.runSQL ou posso usar o currentdb.execute. Como eu já disse para você, eu prefiro o execute, tá? Então ele vai executar esse procedimento para mim. And if. Ah, e se for não? Não, nós vamos sair do procedimento, não vai acontecer nada, tá bom? Nós vamos aqui então, ao término desse aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos chamar o procedimento que carrega listbox, porque é aquele procedimento que nós criamos para carregar a listbox aqui dentro do formulário. Então vamos lá. Se eu clicar 2 vezes, ele vai me perguntar: você deseja excluir o usuário André? Vou clicar que não. Então esse camarada aqui, ele vai ficar aqui dentro. Por quê? Para ele não ficar piscando lá à toa. Só que eu preciso dar um espaço aqui para que fique mais apresentável. Dei 2 cliques. Deseja excluir o usuário André? Eu vou colocar aqui sim. E olha o que acontece. Acabou-se. O usuário André foi embora. Só que eu preciso ver aqui agora ver se o meu usuário André está aqui ainda. Eu não lembro do ID dele. Mas vamos ver. Eu tenho sim. Tenho 4 aqui. E tenho 4 aqui. Então quer dizer que a exclusão em cadeia funcionou. Então você pode usar esse recurso. Se você quiser excluir um usuário, você vai usar esse recurso de exclusão em cascata. Olha, vamos lá novamente. Vou excluir o Elbert, que é o do índice 10. Está aqui o ID dele. Excluir. Deseja excluir o Elbert? Sim, pronto. Estou excluído. Pronto. Eu não tenho ele aqui mais. E não tem mais o índice 10 aqui. E assim que funciona, tá? Eu não gosto muito de trabalho de exclusão. Eu prefiro trabalhar com ativo e inativo, tá? Mas aí você pode criar esse procedimento, já que você vai estar dominando um pouco aí do select,
do insert, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre o update. Então você vai estar dominando, você pode usar aí quando você quiser, e ao invés de excluir, você pode usar aí os dados de exclusão, ou na verdade de ativação ou inativação. Outra coisa é muito cuidado aí com exclusão em cascata. Talvez você quer deixar um histórico aí dos usuários que fizeram alteração em determinada tabela e porventura você não sabe aí, quer saber quem fez as alterações. O interessante é você não marcar aquela opção de exclusão em cascata, porque se você excluir, você exclui o histórico do usuário também, ou tudo que ele fez, tá? Eu não gosto de usar muito, mas para esse caso aqui vai valer a pena, beleza? Na nossa próxima aula, nós vamos então alterar aí o login e alterar a senha. Caso eu quiser alterar de Welbert para o Welbert Sabino, como que eu vou fazer? E aí eu vou te explicar para você na nossa próxima aula. Tudo bem? Eu quero deixar aquele grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.